Minha madrasta me fez dormir no chão por anos, mas o que aconteceu no testamento do meu pai mudou tudo. Meu nome é Isadora. Cresci acreditando que o amor bastava, que se a gente fosse boa o suficiente, obediente o suficiente, amável o suficiente, a vida retribuiria. Mas eu estava enganada. Eu era filha única de um pai viúvo. Minha mãe morreu quando eu tinha apenas 5 anos. Meu pai, Arthur, era um homem bom, mas muito fechado desde a morte dela. Quando Lorena apareceu na nossa vida, eu senti que talvez as coisas fossem melhorar. No começo, ela era doce. Tão doce que parecia mentira. Fazia bolos, penteava meu cabelo, me chamava de minha menina. Meu pai sorria quando ela estava por perto, e eu queria que ele fosse feliz. Mas bastou ela pôr os pés dentro da casa como esposa para a máscara cair. Lorena começou a mudar pequenas coisas. Primeiro, tirou meus brinquedos da sala. Depois, trocou minha cama por um colchão fino e me colocou para dormir num quartinho apertado que antes era o armário de vassouras. Dizia que eu já era grande demais para ter um quarto só meu. Com o tempo, vieram as ordens. Depois, os gritos. E, por fim, o desprezo. Ela me olhava como se eu fosse um fardo, um peso, uma lembrança indesejada de algo que ela queria apagar. Meu pai? Cego de amor. Trabalhava muito. Chegava tarde, cansado, e quando eu tentava dizer alguma coisa, Lorena já tinha preparado sua versão dos fatos. Ela chorava. Dizia que eu era ingrata, difícil, que fazia de tudo para separar os dois. Ele acreditava, ou preferia não ver. Quando Lorena trouxe o filho dela, Davi, para morar conosco, minha situação piorou. Ele era 2 anos mais velho que eu, mimado, arrogante, e me tratava como empregada. E Lorena fazia questão de me lembrar. Ele é o filho que eu sempre quis. Você é o fardo que veio no pacote. Aos 12 anos, eu já limpava a casa inteira. Fazia o jantar, lavava a roupa, passava, cozinhava. E se algo saía do lugar, ela gritava comigo. Inútil, intragável, menina problemática. Essas eram as palavras que me definiam naquela casa. Mas eu estudava. Mesmo cansada, mesmo chorando em silêncio à noite, mesmo sem livros, sem material, sem apoio. Eu estudava, porque aquilo era tudo o que eu tinha. Era a minha única saída. Quando completei 14 anos, comecei a vender trufas na escola para ter meu próprio dinheiro. Queria comprar um caderno novo, um sapato decente. Lorena descobriu e exigiu metade de tudo que eu ganhava. Disse que eu morava de graça, que aquilo era o mínimo. Meu pai já não me olhava mais nos olhos. E então, como se a vida já não fosse difícil o suficiente, ele adoeceu. Câncer. Silencioso. Implacável. Eu cuidei dele enquanto Lorena se fingia de esposa amorosa, mas passava horas fora, deixando tudo nas minhas mãos. Lavei, mediquei, limpei feridas, troquei fraldas. Fiquei com ele nas madrugadas, ouvindo sua respiração cada vez mais fraca. Na última noite, ele me chamou, segurou minha mão com força e disse: "Você é forte, igual a sua mãe. Me perdoa por tudo, Isa." E então, ele partiu. Achei que minha dor não poderia crescer mais, mas estava enganada. 2 dias depois do enterro, Lorena me colocou para fora, sem hesitar. "Você já tem 17 anos. Vai viver sua vida. Aqui não é hotel." Com uma mochila nas costas e R$ 42 no bolso, fui embora. Sem destino. Morei num abrigo por 3 meses. Dormia com medo. Chorava toda noite. Trabalhava como auxiliar numa lanchonete e, com o pouco que ganhava, aluguei um quartinho no fundo da casa de uma senhora chamada Dona Teresa. Ela me deu comida quente, um cobertor limpo e, pela primeira vez em muito tempo, um abraço. Com 18 anos, fiz supletivo. Trabalhava o dia todo, estudava à noite, dormia pouco, sobrevivia muito. Dona Teresa me emprestou um vestido para uma entrevista de estágio. Era numa editora pequena. Consegui a vaga. Comecei servindo café, organizando papéis. Mas ali dentro, algo mudou. Eu via livros sendo criados, histórias sendo contadas, e pensei: e se eu contar a minha? Nas noites silenciosas, comecei a escrever. Colocava cada pedaço da minha dor nas palavras. Escrevia como quem sangra. 3 anos depois, publiquei meu primeiro livro, Asas de Concreto. Era sobre uma menina que caiu, mas aprendeu a voar com o que restou do chão. Vendeu bem, mais do que eu imaginava. Dei entrevistas. Fui convidada para palestras.
Criei um projeto para jovens em situação de rua. Comecei a ser reconhecida não pelo que me fizeram, mas pelo que eu construí. Até que um dia, uma carta chegou. Era do advogado do meu pai. Ele me esperava havia anos. Fui até o escritório dele. Um homem calmo, com olhos cansados, me recebeu com gentileza. Seu pai me pediu para te procurar quando você estivesse de pé. Quando não precisasse mais de ninguém para andar. Ele me entregou uma pasta. Dentro, uma carta com a caligrafia do meu pai. Minha Isa, sinto muito por não ter te protegido. Eu quis, mas falhei. Quando percebi, já era tarde. Mas não completamente. Esta é a minha forma de tentar reparar. Você é minha única herdeira. Tudo o que está no meu nome, a casa, as contas, as ações, é seu. Eu deixei isso registrado com a esperança de que um dia você entenda. Eu nunca deixei de te amar. Com todo o meu amor, papai. Chorei. Chorei como não chorava desde o dia do enterro. O advogado confirmou. Lorena não sabia. O testamento havia sido atualizado um mês antes da morte dele. Decidi fazer algo que nunca pensei que faria. Voltar àquela casa. Lorena atendeu a porta. Quando me viu, soltou uma risada debochada. Ora, ora. Olha quem resolveu aparecer. Vai pedir esmola? Entreguei o documento. Ela leu. Os olhos foram de desprezo à incredulidade. Isso é piada. Não pode ser. É legal. Autenticado. Você tem 30 dias para sair. Davi apareceu atrás dela. Ainda tinha aquele ar de superioridade. Até ver o papel. Não discuti. Não gritei. Não me vinguei. Apenas cumpri a justiça que a vida e meu pai me deram. Não quis a casa. Não queria viver entre aquelas paredes. Doei para um projeto que abriga meninas em situação de abandono. Meninas como eu fui. Continuei escrevendo. Meu terceiro livro, O Chão que Me Levantou, virou best-seller. Hoje, moro numa casa simples, cheia de livros, plantas e memórias que eu escolhi construir. Ainda tenho o vestido que Dona Teresa me emprestou. Ele me lembra de onde eu vim, de tudo o que enfrentei. E quando alguém pergunta como consegui vencer, eu digo: fui desprezada, humilhada e esquecida, mas descobri que o amor próprio tem um poder que ninguém pode tirar. Porque às vezes, o que a vida derruba, ela mesma reconstrói. E quando reconstrói, é sempre mais forte.